Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Você acredita que uma casa pode estar viva? Não falo de fantasmas comuns, nem de assombrações que vagam pelos corredores. Estou falando de algo muito pior, um lugar que respira, que observa, e que se alimenta de quem ousa atravessar suas portas. Na beira de uma estrada esquecida, há uma casa antiga que esconde segredos enterrados há décadas. Uma família inteira entrou lá, e mais ninguém jamais a viu sair. O que aconteceu dentro dessas paredes vai além do que sua mente pode suportar. Hoje, você vai conhecer a história da Casa da Estrada Velha, onde os mortos nunca descansam. A Estrada Velha, que ligava a cidade pequena ao vilarejo esquecido, era quase sempre evitada. O asfalto rachado, as árvores fechando a visão e a ausência de qualquer iluminação faziam dela um caminho que parecia ter parado no tempo. Ninguém passava por ali depois do pôr do sol. Diziam que havia algo naquela estrada, algo que não aceitava visitantes. E no meio dela, isolada entre o mato alto e árvores centenárias, erguia-se uma casa antiga, enorme, com telhado inclinado e paredes de madeira escura já carcomidas. Os vidros das janelas refletiam a lua como se fossem olhos atentos, vigiando todos que ousassem se aproximar. Foi justamente essa casa que a família Martins comprou. O pai, Augusto, havia perdido o emprego na cidade, sem opções, decidiu investir suas últimas economias em um imóvel barato. O corretor mal falava sobre o lugar. Limitava-se a dizer que a casa estava em boas condições e que só precisava de alguns reparos. O preço era tão baixo que parecia piada. Mas para Augusto era a chance de recomeçar com a esposa Helena e os dois filhos, Marina e Lucas. Eles não sabiam, ao cruzarem os portões de ferro enferrujado, que estavam assinando um pacto sem volta. Na primeira noite, o silêncio da casa foi esmagador. O vento cortava pelas frestas das janelas e as madeiras estalavam como ossos sendo quebrados. Helena acordou sobressaltada várias vezes, jurando ter ouvido passos no corredor. Augusto, irritado, dizia que era a casa se acomodando depois de anos fechada. Mas algo nos olhos da esposa denunciava medo verdadeiro. Já Marina, de 12 anos, parecia fascinada pelo lugar. Ficava horas explorando os corredores, observando os móveis cobertos por lençóis empoeirados e as portas que rangiam como se reclamassem de serem abertas. Lucas, o mais novo, tinha apenas 7 anos, mas desde o primeiro instante recusou-se a dormir sozinho. Chorava dizendo que havia alguém dentro do armário do quarto. No segundo dia, enquanto arrumava a cozinha, Helena sentiu um cheiro forte, de carne podre. Procurou por restos de animais, algo esquecido na geladeira velha, mas nada encontrou. O odor parecia vir do chão, das tábuas escuras, como se algo estivesse enterrado ali. À noite, o cheiro piorou. Augusto começou a se incomodar, mas decidiu ignorar. Amanhã eu verifico o encanamento, murmurou, antes de apagar a luz. Foi quando ouviram o primeiro sussurro. Uma voz baixa, rouca, que não vinha de nenhum cômodo específico.
Marina jurava que a voz dizia seu nome. Lucas se encolheu nos braços da mãe, soluçando de medo. Na manhã seguinte, Marina encontrou algo estranho no quintal, uma pedra coberta de símbolos entalhados, desgastados pelo tempo, mas ainda visíveis. Parecia uma lápide, mas não havia nome, apenas riscos e figuras que lembravam olhos e bocas distorcidas. Quando mostrou ao pai, Augusto ficou sério. Disse para não mexer com aquilo e pediu que a menina esquecesse. Mas naquela noite, ela sonhou com os mesmos símbolos. No sonho, estava presa embaixo da terra, ouvindo centenas de vozes sussurrando em uníssono. Ao acordar, suas mãos estavam sujas de terra de verdade. Os dias seguintes foram se tornando insuportáveis. As paredes pareciam respirar, expandindo e retraindo como se a casa tivesse pulmões. Objetos mudavam de lugar, portas batiam sozinhas, e o cheiro de podridão se espalhava por todos os cômodos. Lucas ficou doente, febril, e dizia que via homens de olhos negros olhando para ele da beira da cama. Helena já não conseguia disfarçar o terror. Augusto, porém, se agarrava à lógica: é só sugestão, a casa é velha, tudo tem explicação. Mas no fundo, até ele já acordava no meio da noite suado, jurando ter ouvido alguém chamando seu nome. Foi numa madrugada chuvosa que a verdade começou a se revelar. Um estalo forte ecoou do porão, como se algo tivesse sido arrombado. Augusto pegou uma lanterna e desceu as escadas úmidas, rangentes, até o fundo. O cheiro ali embaixo era insuportável. A luz revelou marcas nas paredes, em arranhões profundos, como se unhas humanas tivessem tentado escapar. No canto, encontrou uma porta de ferro pequena, quase escondida atrás de um armário apodrecido. Com muito esforço, conseguiu abri-la. Do outro lado havia um corredor estreito, escuro, escavado na terra. As paredes eram de pedra úmida e, ao fundo, havia mais símbolos entalhados e ossadas. Ossos humanos empilhados como lixo. Augusto voltou trêmulo, pálido, sem conseguir esconder mais nada. Helena percebeu em seus olhos que algo terrível havia ali. Naquela noite, ninguém dormiu. As vozes começaram a ficar mais fortes, preenchendo todos os quartos. Ouvia-se choro, gritos de agonia, e até cânticos em uma língua desconhecida. A casa parecia tremer, como se estivesse acordando. Lucas piorava a cada hora, pálido, com olheiras profundas, como se estivesse sendo sugado por dentro. Marina já não falava mais. Apenas olhava para o vazio, com os olhos vidrados, murmurando palavras que ninguém entendia. Helena tentou convencer o marido a sair imediatamente, mas a estrada parecia não acabar. Dirigiram por horas, sem jamais chegar à cidade. Era como se a estrada velha os engolisse, devolvendo-os sempre ao portão da casa. Presos. Desesperados, tentaram pedir ajuda, mas os telefones estavam mortos. Nenhum vizinho aparecia. E os gritos no interior da casa se tornaram constantes, como uma multidão presa sob o chão. Na última madrugada, o inevitável aconteceu. Marina desapareceu. A cama estava vazia,
as cobertas jogadas no chão. Augusto enlouqueceu, correndo pela casa, chamando pela filha. O som da voz dela veio do porão. Ele desceu correndo, mas não encontrou ninguém, em apenas a porta de ferro aberta, e as vozes, cada vez mais altas, chamando por ele. Helena, desesperada, tentou impedir, mas Augusto entrou no corredor escuro e nunca mais voltou. Quando Helena subiu, encontrou Lucas em pé, sozinho no corredor do andar de cima. Mas não era mais seu filho. Os olhos estavam completamente negros, e um sorriso largo e impossível se abriu em seu rosto. A voz que saiu de sua boca não era a de uma criança, mas a mesma voz rouca que ecoava pelas paredes desde o primeiro dia. Helena correu. Não sabia para onde, apenas corria pelos corredores que pareciam mudar de lugar. Portas levavam a cômodos que não existiam antes. Janelas davam para paredes de pedra. O chão pulsava sob seus pés, como se estivesse viva. E quando finalmente encontrou a porta da frente, percebeu que estava trancada por dentro, e não com chaves, mas com carne. As frestas estavam cobertas por uma massa vermelha que se mexia e respirava. A casa engolira. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu depois. Meses mais tarde, moradores da cidade juraram ter ouvido gritos vindos da estrada velha durante as madrugadas. Alguns caçadores que se aventuraram por lá disseram ver luzes estranhas na casa, como se várias pessoas andassem pelos cômodos à noite. Mas a casa está abandonada. Oficialmente, ninguém mora lá. Extraoficialmente, todos sabem que quem entra nunca sai. E se um dia você passar pela estrada velha, cuidado. Pode ouvir seu nome sendo sussurrado pelas árvores. Pode sentir o cheiro de carne queimada vindo do vento. E se enxergar a casa lá no fundo, iluminada por dentro, e não olhe para as janelas. Porque eles estarão lá, esperando por você. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal.